queridos amigos, é com alegria no coração que estamos aqui reunidos novamente para mais uma história do Conte Mais. Eu sou a Olga, evangelizadora da Sociedade Espírita Caminho da Luz, e eu vou ler contando a história para vocês sobre a família Fox. Que Deus e Jesus nos abençoe esse trabalho para que a gente possa prosseguir com a nossa caminhada, alicerçada no bem e no amor ao próximo. Era uma vez uma família muito unida, que viveu muito tempo nos Estados Unidos, a família Fox. Ela era composta pelo Sr. Fox, a Sra. Fox, junto com as suas filhas, as meninas Margaret e a pequena Kate Fox. Quando se mudaram da cidade, eles compraram uma casa antiga que aparentava ser mal assombrada. O novo lar da família Fox ficava numa cidade estranha chamada Hydesville. Ui, só o nome da cidade causa medo. Pensaram as meninas confusas, perturbadas. Será que é uma casa mal assombrada? Perguntava-se a menina Margarete. Será que tem fantasmas? Indagou a irmãzinha Kate. Convido a todos para que a gente possa, juntos, conhecer mais de perto a história da família Fox. No ano de 1848, Hydesville era um vilarejo de Nova York, com uma população de pouca cultura, como os demais pequenos centros americanos na época, mas livre de preconceitos e mais receptivos a ideias novas. Foi uma das casinhas de tábua, de tipo muito humilde, que formavam aquela povoação que em 11 de dezembro de 1847 veio morar uma honesta família de fazendeiros. Era a família Fox. Além do pai e da mãe, de religião metodista, habitavam na casinha as duas filhas, Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11. A princípio, a família já havia decorrido um ano que os Fox ali moravam quando estranhos ruídos, como se fossem arranhaduras, começaram a ser percebidos. A princípio, a família não deu atenção, mas pouco a pouco os ruídos tornaram-se tão intensos que todos tentaram entrar em pânico. Às vezes eram simples batidas, outras vezes soavam a raspar de móveis e tão vibrantes eram os sons que as camas tremiam e se moviam. Certa noite, a perturbação era tão grande que todos se levantaram. A senhora Fox acendeu uma vela e começaram a procurar pela casa inteira a causa dos ruídos perturbadores, mas nada encontraram. O Sr. Fox colocou-se à espera fora da porta, enquanto a esposa ficava do lado de dentro. As batidas vieram da porta que estava entre eles. Cansados, deitaram-se novamente. Os ruídos, porém, prosseguiam. Ouviam-se passo na copa, como se estivessem descendo a escada. Na noite seguinte, a família se dispôs a deitar logo ao escurecer, resolvida a não ser deixar perturbar por mais coisa alguma. Mas, justamente nessa noite, os sons tornaram-se mais altos e mais constantes.
Então Kate observou que assim que o pai sacudia a veneziana, o ruído como que o repetia. Sendo uma criança esperta, virou-se para o ponto de onde vinha o ruído, estalou os dedos e falou: Senhor Perrachado, faça o que eu faço. O ruído respondeu instantaneamente. E Margarete disse brincando: agora faça como eu. Conte 1, 2, 3, 4. E a menina, à medida que contava, ia batendo palmas. Os ruídos se produziam da mesma forma. A senhora Fox ficou espantada com aquele resultado. Verificou que aquela força, ao que parecia, era capaz de ver e ouvir. Quando Kate unia o polegar ao indicador, sem produzir estalos, imediatamente o ruído respondia. Então, resolveu fazer um teste. E qual foi esse teste? Fez perguntas que ninguém seria capaz de responder. Perguntou, por exemplo, quantos filhos tinha tido. A resposta, por meio de batidas, não se fez esperar. Indicava que ela havia tido 7 filhos. A senhora protestou. Tinha tido 6 e não 7 filhos. As batidas, porém, insistiam no número 7. Até que, de repente, a mãe se lembrou de que havia perdido um filho de tenra idade. Admirada, pediu que fosse indicada as idades dos seus filhos, do mais velho ao menor. Instantaneamente, foi dada a idade exata de cada um deles, com uma pausa de um para outra, a fim de os separar. Após o sexto, houve uma pausa maior e 3 batidas mais fortes, correspondendo à idade do filho menor que havia morrido. Então a senhora Fox perguntou: é um ser humano que me responde tão corretamente? Não houve resposta. É um espírito? Se for, 2 batidas. 2 batidas foram ouvidas, assim que foi feito o pedido, e a senhora tornou a dizer: se foi um espírito assassinado, dê 2 batidas. As batidas foram dadas instantaneamente, produzindo um tremor na casa. Foi assassinado nesta casa? A resposta foi como a precedente. A pessoa que o assassinou ainda vive? Resposta idêntica por 2 batidas. E assim, pelo mesmo processo, a senhora Fox verificou que aquele que com ela se comunicava através de pancadas tinha sido um mascate, vendedor ambulante, que foi assassinado num quarto daquela casa, sendo seus despojos enterrados na adega da casa. Chamou então os vizinhos, que também fizeram várias perguntas ao comunicante sobre questões pessoais. Buscaram também saber sobre o assassinato do qual ele dizia ter sido vítima, obtendo-se assim maiores detalhes sobre o fato. Depois de várias tentativas de escavação da adega, foi finalmente encontrada uma tábua a uma profundidade de 5 pés. Cavando mais, acharam carvão e cal e, por fim, cabelos e ossos humanos. A família Fox estava seriamente abalada com os acontecimentos e como os fenômenos das pancadas pareciam estar intimamente ligados às meninas,
essas foram afastadas de casa, mas os ruídos continuaram, sendo que na casa de seu irmão, para onde Margarete foi, e na de sua irmã, onde Kate estava hospedada, os mesmos ruídos eram ouvidos. Todos os esforços foram feitos para que o público ignorasse tais manifestações. Porém, não adiantou. 56 anos depois, mais tarde, realizaram novas investigações na adega da casa, que fora habitada pelas irmãs Fox, e só então foi encontrado um esqueleto humano quase completo entre a terra e os escombros das paredes da adega. Tal descoberta e mais as pesquisas feitas em torno da existência do mascate vieram a comprovar a veracidade das manifestações ali observadas em dias já distantes. Manifestações que confirmaram a sobrevivência da alma e que passariam para a história do espiritismo com o nome de fenômenos de Heidegger. Deixem os seus comentários sobre a história, se colocando no lugar dessas duas irmãs, juntamente com a sua família. O que é que vocês fariam se estivessem na mesma situação que a menina Kate e a menina Margarete? Ou, o que podemos fazer numa situações parecida com essa, se surgirem em nossas vidas? Obrigada, que assim seja. Bom, agora então nós vamos para a atividade sobre a historinha que nós acabamos de ouvir. Crie seu conto sobre mediunidade e compartilhe conosco. Era uma vez uma família. Aí vocês continuam. As duas irmãs conversavam com os animais, com os espíritos, na casa nova onde foram morar. Até que um dia, agora, vocês continuam a história com as próprias palavras de vocês. Podem convidar aqueles que estiverem junto com vocês no momento. Fazer uma história em família, se quiser. Seja o amor nossa bandeira de luz.